a Copa do Mundo, que é o evento mais importante para o Brasil, assim, né? E para o mundo também, claro. Ali estão os melhores jogadores do Brasil e eles não têm um acompanhamento psicológico. E a gente vê ali que isso com certeza acaba influenciando, né? Eles poderiam ter um desempenho muito melhor, poderiam trabalhar as potencialidades deles, trabalhar foco, concentração, né? E até mesmo essa questão da dificuldade quando perde, né? Porque isso pode acontecer com todo atleta, né? E o psicólogo vai auxiliar também nesse momento. A Haja Terapia, o podcast que te ajuda a lidar com seus problemas diários. Porque para manter a saúde mental em dia, a Haja Terapia. Olá, eu sou a Karina Brasil. E eu sou a Milena Matias. E esse é o podcast Haja Terapia, o podcast que ajuda a manter a sua saúde mental em dia. São vários desafios que os atletas enfrentam. Quando este atleta é uma mulher, os desafios aumentam, pois são vários estigmas socialmente arraigados. E para ser mulher no esporte, haja terapia, não é, Karina? Verdade, minha Haja Terapia. E para falar um pouquinho sobre essa realidade, a gente vai receber hoje a Rayane Kuzman. Ela é psicóloga clínica, pós-graduando em terapia cognitivo-comportamental. Ela tem uma formação também em psicologia baseada em evidências e é piloto de Endorfin. Depois eu vou perguntar para ela, inclusive, se eu falei certo essa palavra. E aí, Ray, a gente queria começar te perguntando o que te fez gostar de ser piloto. Eu não sei se é assim que fala. Né? Tá O que certo. se tem um pouco a ver com tua história de vida, e se tem, falar um pouquinho sobre tua história de vida, como é que você começou a gostar desse esporte que é um pouquinho radical, assim, né? Eu acho super interessante na época de faculdade, quando eu descobri que a Rai... Nossa. Que Né? Então, máximo! ali um estigma até meu, né? Porque a Rai é toda delicada, assim, até um estigma meu que eu falei, nossa, gente, ó, né? Eu sou contra isso e meio que fiz isso com a Rai. Eu lembrei agora, falando com você, da época de faculdade, quando você falou, você? E realmente isso é super comum, as pessoas falam muito, né? Porque as pessoas acabam criando uma imagem assim. Então, eu não me ofendo e, na verdade, eu gosto de quebrar esse paradigma mesmo, né? Nós mulheres somos capazes de fazer tudo aquilo que a gente deseja, se a gente acredita nisso. Então, esse amor por motos começou com a minha criação, assim, né? Meu pai, quando eu era criança, ele tinha moto, a gente não tinha carro, até por condição financeira mesmo, né? Então, desde pequenininha, assim, meu pai me levava na escola de moto, né? E quando eu me tornei adolescente, meu pai então comprou uma moto de trilha. Mas assim, meu pai sempre foi muito aventureiro e ele sempre me incluía nessas aventuras. Então a gente fazia muitas coisas juntos e isso acabou também formando ali a minha personalidade, né? E aí, na minha adolescência, então, ele comprou uma moto para ele, uma moto para fazer trilha, e eu comecei a gostar e aprendi na moto dele. E aí, ele percebeu que eu gostava, começou a incentivar, né? Comprou uma XTZ 125, que é uma moto preparada, adaptada, na verdade, né, para trilha. E assim eu comecei. Olha só que Uhum. máximo, não é? Tipo, começou já novinha, então, né? Que idade mais ou menos você tinha? Eu tinha uns 16 anos, 16 para 17, assim, quando eu comecei. Bem jovem. Novinha, bem. Então, Rai, a Mi já falou um pouquinho no começo, então já deu um pouquinho para entender que é um pouco difícil ser mulher em alguns esportes, né? E vou perguntar para você, que você certamente vai entender bem mais do que a gente, né? Porque você vivencia isso. Como é ser mulher nesse esporte que você pratica? Uhum. Nós temos algumas dificuldades. Eu vejo a estrutura física mesmo, né? A maior parte das mulheres que eu conheço são menores do que os homens que eu conheço dentro desse esporte. Então, por exemplo, eu tenho 1,58 de altura, meu marido tem 1,86. Essa estrutura física, ela faz diferença. Então, por exemplo, a moto muitas vezes é a mesma, né? Eu ando com a mesma moto que os homens andam, né? Não existe uma diferença, é o mesmo peso, é o mesmo a mesma altura, o mesmo tamanho. E, por exemplo, em algum local onde o meu marido
vai alcançar o pé no chão, né? Em algum lugar que precise parar ali a moto, talvez eu não alcance, é uma dificuldade, né? Essa questão da força física também. Às vezes a moto pode cair em uma posição ali onde vai exigir uma força física para erguer, que acaba sendo uma limitação. Mas isso não impede com que a gente pratique esse esporte, né? Então, a gente pode ter limitações, dificuldades, sim, mas a gente com certeza pode se superar, né? E se dedicar nisso e cada vez aprimorar as técnicas, melhorar, né? Para que a gente sofra menos, assim, né? Também tem essa questão, eu acredito assim, hormonal, né? Essa questão de que às vezes a gente não está tão bem. Então, por exemplo, a mulher tem essa questão biológica mesmo da menstruação, e a gente sabe que isso acaba influenciando. Tem mulheres que passam por desconforto, tem ali um fluxo muito grande, e às vezes tem um dia de competição e você tá passando por esse momento e você tem que ir lá competir, né? Mesmo você às vezes não estando tão bem. Questão de responsabilidade, né? A mulher administra tanta coisa, né? Já aconteceu, por exemplo, de eu ir para uma competição e eu queria deixar minha casa organizada antes de ir, mas eu não consegui. Aí eu fui com aquela responsabilidade assim, nossa, eu tô indo e minha casa tá ficando meio bagunçada, né? A questão da minoria também. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu ir em um evento onde tinha ali 300 homens e eu era a única mulher. Então, é uma minoria, sim, né, realmente, e a minoria às vezes acaba sofrendo também, né? Machismo que pode acontecer. Eu digo assim que eu recebo muito mais apoio e acolhimento do que outro comportamento, né? Mas existe, né, o machismo, existe também assédio, né? Como, como existe no dia a dia também, né, em outras situações, em outras categorias, no dia a dia da mulher, às vezes no trabalho, na rua, né, também às vezes acaba acontecendo também dentro do esporte. Entendi, Rai. Tem algumas coisas assim que a gente já imaginava, digamos assim, né, na questão das dificuldades da mulher em alguns esportes, né, porque infelizmente tem muito isso. Até uma coisa que eu achei interessante você falou, que é tipo dar conta das tarefas de casa e também dar conta de esporte e de outras atividades, né? As mulheres muitas vezes sobrecarregam muito nisso, não só quando fazem algum esporte, mas enfim, geralmente algumas mulheres têm muito isso de tipo, nossa, eu preciso dar conta de tudo, né, de casa, do trabalho, enfim. Então, você só veio firmar ali o que a gente já tinha uma ideia, tipo, não, para a mulher provavelmente é bem mais difícil do que para o homem em alguns esportes, principalmente esses esportes que são mais tidos como público masculino que pratica. Uhum, exatamente. E assim, o meu objetivo mesmo é incentivar cada vez mais mulheres a praticarem esse esporte, que elas percebam que elas são capazes, e se não esse, outro, né? Porque a gente sabe o quanto o esporte traz benefício, né? Então, a gente acaba ali desenvolvendo mais autoconfiança, a gente acaba acreditando que a gente é capaz de muito mais, contribui para a realização pessoal, para a redução do estresse, né? Também ajuda no condicionamento físico, na melhora da concentração também, do foco. Então, o esporte ele é muito importante e às vezes a mulher acaba deixando de lado por conta de obrigações. Ah, eu tenho que cuidar da minha casa, tenho que cuidar de filho, enfim, tantas coisas, né? E acaba não tendo um hobby, um esporte que pode ajudar muito ela. Sem dúvidas, eu imagino o quanto é valioso isso, né? Cada um dentro dessas atividades, não é? Eu fazendo atividade física, a Karina também fazendo atividade física. Esporte, não importa qual seja, vai te fazer bem, não é? Vai te trazer autoconfiança, vai movimentar o seu corpo, vai trazer bem-estar mental. E pensando no bem-estar mental, queria saber como que você concilia e como a psicologia te ajuda a manter o esporte, não é? E como que você trabalha essas duas coisas juntas? Uhum. A psicologia me ajuda em tudo, assim, na minha vida mesmo, né? Essa troca com os pacientes, ela é muito rica. Então, o psicólogo ali, ele ensina o paciente, né? Ele psicoeduca, mas ele também aprende muito, porque toda troca humana proporciona isso, né?
Então, no esporte, essa questão psicológica também é muito importante, né? Então, ali tudo é muito intenso, tanto os pensamentos quanto as emoções, né? Parece que assim dobra, né? Ou até mais, triplica ali o quanto as emoções ficam intensas antes de uma competição, durante e no pós também. Então, realmente é necessário saber administrar essas questões psicológicas. Nós podemos ter ali distorções cognitivas, então, às vezes, começar a se comparar, começar a minimizar o positivo, catastrofizar, né? Às vezes, imaginar que vai acontecer o pior, principalmente por ser um esporte, assim, radical, né? Aquele medo, aquela ansiedade de acontecer alguma coisa, né? Então, realmente, questionar esses pensamentos, olhar assim e falar, não, eu sou capaz, eu vou conseguir, né? É um esporte radical, mas eu utilizo equipamentos, eu estou treinando, sei as técnicas, então isso minimiza as possibilidades de acontecer ali alguma coisa, né? E também trabalhar ali a autocompaixão, eu acho muito importante, porque a gente não vai ser bom em tudo. E aí existem momentos onde a gente vai falhar e a gente precisa aplicar, né, essa bondade com a gente mesmo, né? Todos os componentes ali da autocompaixão, trabalhar a autoeficácia, então, acreditar que a gente consegue essa questão da autoconfiança mesmo, tudo aquilo que a gente acredita, se a gente se dedica, a gente vai alcançar, a gente vai conseguir trabalhar a ansiedade, o medo, né, essa cobrança, o desconforto construtivo de muitas vezes tentar e não conseguir, falhar, né? Como é difícil lidar com isso, fazer o que a gente não quer também. Tem dias que tá chovendo, que a gente não quer sair andar de moto, não quer treinar, mas a gente sabe que aquilo vai ser importante, né? E eu penso muito sobre essa questão da competição como um processo interno e não externo. Eu preciso ir para competir primeiramente comigo, porque se eu vou para competir com outras pessoas, eu já estou fadado ali ao fracasso, se for só isso, né? E o esporte, se for somente isso, ele é cruel, porque para que uma pessoa ganhe, outras pessoas precisam perder. Vai ter somente uma pessoa que vai ficar em primeiro lugar, né? Então, esse processo precisa ser interno. Eu preciso estar ali para me divertir, para me superar, né? Para realmente competir comigo mesmo, ser melhor do que na outra competição. E não para competir com outras pessoas. É claro que isso vai acontecer naturalmente, mas não é o foco principal, pelo menos para mim, assim. Sim, sem dúvidas. E a gente viu um movimento muito importante acontecendo agora na Copa, né? Esse episódio vai sair em 2023, mas agora na Copa a gente teve uma crítica muito grande também, né? Da forma com que a equipe técnica, né, a seleção brasileira, não tinha um apoio emocional durante os jogos, né? Nem de preparatórios e nem lá durante a competição da Copa do Mundo. O que que você acha disso, Rai? Isso é muito triste, né? Porque mostra o quanto que é, ainda não é valorizado esse trabalho do psicólogo dentro da área esportiva. Imagina só, a Copa do Mundo, que é o evento mais importante para o Brasil, assim, né? E para o mundo também, claro. Ali estão os melhores jogadores do Brasil e eles não têm um acompanhamento psicológico. Uhum. E a gente vê ali que isso com certeza acaba influenciando, né? Eles poderiam ter um desempenho muito melhor, poderiam trabalhar as potencialidades deles, trabalhar foco, concentração, né? E até mesmo essa questão da dificuldade quando perde, né? Porque isso pode acontecer com todo atleta, né? E o psicólogo vai auxiliar também nesse momento. Sim, sem dúvidas. E aproveitando que você falou dessa questão ali de certa forma, de lidar com as emoções, né? Acho que seria mais ou menos nesse sentido, né? De ensinar o atleta a lidar com as emoções, porque eu acredito que interfere bastante, né? No desempenho do atleta. Acredito que uma das emoções que sejam mais predominantes para quem lida com competições, né? Para quem pratica esporte e participa de algumas competições, acredito que seja a ansiedade, né? Se não for, você me corrige, não, tá ok? E você acha que tem alguma estratégia que dá para usar, que dá para reduzir a ansiedade
antes de uma competição ou durante uma competição? Você usa alguma estratégia para reduzir a tua ansiedade? A ansiedade realmente é uma emoção muito presente, assim, eu lembro que no início eu nem dormia muitas vezes. Eu tinha um evento ou uma competição, e aí na noite anterior ali eu não conseguia muitas vezes dormir, né? Então acaba influenciando muito. Eu procuro sempre me lembrar da respiração, né? Eu acredito que isso auxilia muito. É algo tão simples, mas que realmente é comprovado a eficácia, né? E trabalhar os pensamentos ansiosos, né? Então, se a gente deixa, aquilo vai virando uma bola de neve, né? Os pensamentos. Então, eu acho super importante questionar esses pensamentos, acolher essa ansiedade no sentido de não tentar esconder ela, né? Jogar debaixo do tapete. Não, você está sentindo ansiedade, mas por quê? Né? Você tem é, uma preparação para isso. Não é a primeira vez que você está fazendo esse esporte, você é capaz e administrar mesmo esses pensamentos, né? Às vezes a gente está ali esperando o pior. Nossa, vou me machucar, não vou conseguir, e aí começa a catastrofizar, né? Então, eu sempre procuro administrar esses pensamentos mesmo, questionar eles e trazer assim para a realidade, sabe? Uhum. E você percebe dentro das pessoas assim que competem lá com você, que faria a diferença no resultado daquele competidor se ele tivesse desenvolvido a regulação emocional, feito terapia, enfim, que você vê assim, como psicóloga mesmo às vezes, não é ali, fala, nossa, essa pessoa tem um potencial tão grande, mas às vezes a ansiedade rouba um pouco ela desse momento, ou ele, enfim. Com certeza, acredito que faria toda a diferença, né? Até mesmo para lidar com os imprevistos, assim, né? Então, acontece um imprevisto lá no meio, às vezes a pessoa se desespera, né? Eu vejo muito, assim, uma comparação, uma autocobrança também, né? Envolvida muito, assim, nesse meio e traz diversos prejuízos. E, assim, eu mesma, né? Eu compreendo os processos psicológicos, mas às vezes eu também tenho dificuldade em colocar em prática, né? Sim. E cada vez mais a gente precisa se aperfeiçoar e se dedicar para que a gente esteja bem ali emocionalmente e consiga realmente dar o nosso melhor naquele esporte, Sim, naquela competição. sim, com toda certeza, não é? A gente falou na questão do pré-prova, antes da prova, mas acredito que exista também muitas emoções desconfortáveis na pós-prova, né? Porque nem sempre a gente ganha, né? Então, até você pontuou um pouco mais, um pouco no início ali, que tem que aprender a lidar com isso. Talvez surja também algumas emoções desconfortáveis ali quando você não ganha, porque nem sempre se ganha. Como você lida com essas emoções? Você acha mais difícil lidar no pós-prova, tipo, não ganhei, do que com a ansiedade para antes da competição? Ou você acha, tipo, não, tudo é difícil? Uhum. Muita regulação Olha, emocional. Olha, lidar antes é bem difícil, assim. Ultimamente eu não ando mais sentindo tanta ansiedade, assim, porque a gente acaba aprendendo a administrar e também a gente vai melhorando, né, as técnicas também. Então a gente vai percebendo que é mais capaz, assim, né? Mas, por exemplo, no Brasileiro de Enduro, que eu participei agora esse ano, não lembro exatamente o mês, mas é uma competição muito importante, é a competição mais importante do Brasil. E aí eu estava muito receosa, tinha diversos obstáculos, eu estava sentindo muita ansiedade e eu não consegui dormir, por exemplo, né? Então, dormia assim, mas super mal, ficava acordando, né? Então, aquela competição foi bem difícil para mim, assim, lidar com a ansiedade. Mas o pós também é bem difícil. Então, por exemplo, teve competições onde eu imaginei que iria bem, e a gente só sabe no final o resultado, né? Então a gente faz toda a competição ali sem ter ideia, mais ou menos assim, né? A gente pode ter uma ideia, mas a gente não tem uma certeza de como está sendo, né? O nosso resultado ali. E aí, no final, que a gente vai saber. E aí já aconteceu de eu perceber que eu não tinha ido tão bem, eu imaginava que eu tinha ido melhor, né?
E é muito frustrante, assim, lidar com isso, né? Você imaginar que você foi bem e não ir tão bem. No primeiro momento, assim, eu acho mais difícil. Então, é como se fosse quando a emoção dá aquele pico mesmo, assim, né? E aí é mais difícil de administrar. Mas depois, né, eu começo a lidar com aqueles pensamentos envolvidos também. E aí eu penso, tá, o que que eu preciso melhorar? Como que eu posso me dedicar para isso? Entendido. Então é difícil antes e depois também. E depois, É aham. desafiador sempre, não É é? desafiador. E até porque, não é, eu não sei como que funciona, mas eu acompanho alguns atletas e o que eu percebo é que ser atleta no Brasil não é fácil, não é? E não se tem tanto patrocínio quanto a gente acha que se tem, assim, de grandes valores e tudo mais. Então, querendo ou não, você investiu também financeiramente para aquela competição, não é? E aí, às vezes, eu vejo que a Rai viaja para longe para competir, não é, Rai? Já viajou para muito longe para competir. Então, tem um investimento do seu tempo de preparo, financeiro também. Então, eu imagino que isso deve acarretar também um pouco ali depois no final, quando recebe o resultado, talvez, emocionalmente, né? Uhum, com certeza. E assim, quando eu consigo concluir uma prova, eu fico super feliz, né? Porque eu penso assim, tá, eu consegui, mesmo que talvez eu não tenha ficado numa colocação tão boa nesse momento, eu sei que eu me superei, né? Mas já aconteceu, por exemplo, de acontecerem assim imprevistos, a moto estragar, né? E aí, nossa, isso é uma frustração muito grande de administrar, porque eu, né, me preparei para isso, eu me dediquei para isso, aí chega lá, acontece algo maior que eu não consigo controlar. Então, lidar com essa falta de controle, né, é tão desafiador assim, e às vezes é frustrante também. Mas eu compreendo que faz parte do esporte, né, que todo mundo passa por isso mesmo. Legal, legal. Tem que aceitar o processo, não é aceitar que o que não tá, as incertezas desse processo. Deve ser desafiador mesmo. E falando desafiador, acho que deve ser muito desafiador manter essas duas profissões, né? Porque você também é psicóloga, né? Então, acho que você fica, enfim, não pelar um picar. É, tipo, o quanto é desafiador ser psicóloga e também ser atleta. Tem algum, se é que tem algum desafio, se você acha que é desafiador, né? Isso foi um achismo meu de achar que é desafiador. Mas aí você que me responde se é ou não. É sim, com certeza, né? Como até a Mi comentou, aqui no Brasil não é valorizado, né? E esse esporte aqui no Brasil tem um custo muito alto, assim, de moto, de equipamento, né? Tudo é muito alto para se manter, assim. Então, eu gostaria de, por exemplo, poder me dedicar mais, né? Conseguir treinar mais, mas a minha realidade não é essa nesse momento. Então, durante a semana, por exemplo, de segunda a sexta, eu acabo me dedicando ali à psicologia, né? Ao meu trabalho, aos estudos, que é uma coisa que eu amo também e que eu não quero abrir mão de forma alguma. E aí, nos fins de semana, eu me dedico ao meu esporte, né? Eu treino, vou para competições. Então, realmente, assim, às vezes, né, acaba sendo cansativo, porque no fim de semana ali que eu iria descansar, eu acabo estando viajando, treinando, competindo, e aí chega na segunda, né? Eu tô bem cansada, assim, tanto fisicamente quanto mentalmente. É desafiador, né? Mas eu amo, assim, também, porque eu amo essas duas coisas. Eu amo ser psicóloga e eu amo ser piloto. E tá Dá tudo trabalho, bem, mas né? tá. E outra coisa, não é? A gente não nasce só para fazer uma coisa, né? Então a gente pode fazer várias outras coisas juntos. Então, isso que é o incrível, né, da vida, assim, que a gente pode conciliar várias coisas, desempenhar várias funções juntas. E eu queria que você falasse um pouquinho, Rai, sobre os desafios de ser mulher, assim, não só a questão biológica, mas por conta do comportamento dos outros colegas, assim, de competição, ou também, eu sei que uma vez você comentou, não é, que você teve que tirar o WhatsApp
do seu link da bio no Instagram, assim, foi um momento delicado para você, porque os seus pacientes te procuram pelo Instagram, mas mesmo assim isso estava sendo um momento de muito desconforto para você ali, não é? E como que você lida com isso? Como você tem lidado com isso agora? Como é para você, não é? E como as outras meninas que você conhece do esporte também? Então, no meu Instagram, a maior parte dos seguidores são homens, né? Mais de 70%. E eu acabo recebendo, às vezes, algumas mensagens. E algumas pessoas até sabem que eu tenho um relacionamento, né? E mesmo assim, manda mensagem. E eu ignoro, não respondo, bloqueio algumas pessoas, né? Isso é a minoria, sabe? Ah, que bom. Felizmente, eu recebo muito apoio, né? Muito acolhimento mesmo. Mas acontece, existem, né? Essa situação e a gente acaba tendo que lidar com isso. Entendi. Ai, eu sinto muito por isso, não é? Porque a gente deveria ter essa liberdade, não é? De poder fazer o que quiser e os outros que lutem, não é? Porque fica evidente nas suas redes que você tem um relacionamento, que você é casada e tudo mais, não é? E é desconfortável tudo isso. Eu lamento por isso, mas que bom que é a minoria, não é? Menos pior que é a minoria, não é? Que você enfrenta isso de forma geral. É Pronto. verdade. Pode falar, Raiz, desculpa. Pode É, falar. não, e realmente, assim, existe essa questão do machismo também, né? Por exemplo, eu me lembro de uma situação onde eu fui numa trilha e aí eu estava andando, assim, e a gente estava em muitas pessoas, assim, acho que umas 20 pessoas. E tinham três homens que estavam andando atrás de mim, porque era uma trilha fechada, então as pessoas andavam uma atrás da outra, assim, como uma fila, né? E eu passava nos obstáculos e eles não passavam, eles ficavam enroscados, né? Mas tudo bem, ali não era uma competição, né? Cada um estava andando do seu jeito. E aí eu lembro que eu ouvi um dos caras comentando assim: Ah, ela está andando bem porque essa trilha ela conhece. Vamos levar ela na nossa trilha para ver se ela vai andar bem desse jeito. E assim, eles nem me conheciam, eu nem andava tanto naquela trilha, aquilo era uma mentira, né? Na hora eu senti vontade de responder, mas aí eu falei, eu não preciso provar nada para ninguém, eu não estou aqui competindo, eu não preciso mostrar para eles que eu sou capaz. E isso é a minoria, né? Deixa eles ali achando que, né, eu estou ali competindo com eles, porque eu realmente não estava, né? Eu estava ali para me divertir e deixei eles lá com o achismo deles, porque isso fala mais sobre eles do que sobre mim, né? Então acaba acontecendo às vezes comentários, né? Já ouvi de outras colegas também, comentários machistas assim. Só que, como eu disse, é a minoria, sabe? A maior parte dos homens ali que eu convivo, que eu ando, eles apoiam, incentivam muito. E hoje, assim, eu vejo que está acontecendo um movimento é, de incentivo, assim, para as mulheres mesmo, por parte dos organizadores, das equipes, né? Muitos eventos estavam saindo até gratuito para as mulheres, para que elas pudessem mesmo participar, para ter um É. incentivo, né? Então, parabéns, né? Até a de novo, esqueci. Eu até aproveito esse espaço para parabenizar, né, esses homens, essas mulheres, esses organizadores que estão incentivando as mulheres nesse esporte. Sim, sem dúvidas, é um grande incentivo, né? É bacana ver que tá tendo mudanças, não é? O nosso universo, nosso mundo, o Brasil, ele tem evoluído, né? E isso é muito bom, isso é muito positivo. É importante tudo isso, né? Que tudo isso aconteça para que venha mudanças mais ainda transformadoras e que mais pessoas possam ter acesso a esse esporte. Exatamente. Uhum. Porque, enfim, se está caminhando já é alguma coisa, né? Ainda não atingimos o ideal, né? Mas estamos caminhando já é alguma coisa, né? Ainda não está o ideal, né? Mas acho que esse processo já diz muito, né? Essa melhora ali, digamos assim. E Rai, se as pessoas quiserem, né, conversar com você, quiserem entender um pouquinho mais sobre o teu esporte, um pouquinho mais sobre a tua trajetória, porque eu sei que nesse tempinho aqui não dá para a gente perguntar tudo que a gente queria, né? A gente tem um limite ali de gravação, enfim, né? Porque senão o podcast fica enorme.
E aí, como as pessoas podem conseguir lidar com o esporte, você acha, de uma forma mais saudável, seja de uma forma funcional, porque o esporte é para ser saudável. Mas eu acho que quando a gente faz competições igual você faz, às vezes acaba mentalmente não sendo tão saudável, ficando tipo, né? Porque aí tem a questão de muita cobrança em cima, né? De tipo, de ganhar sempre, lidar com ansiedade, como você falou. Então, essa série de questões, assim, como você acha, né? Que estratégias ou você daria para as pessoas que praticam algum esporte, que competem, para lidar um pouco melhor com essa questão emocional dentro das competições ou dentro do esporte de uma forma geral, né? Principalmente para a mulher que está ali inserida no ambiente esportivo e sofre um pouco de, igual você falou, de assédio, ou então dessa discriminação na questão de, porque é mulher, acho que não consegue, né, ou tem mais dificuldades. Tem algumas estratégias que pode passar, assim, que você faz uso e que você acha que funciona, assim, tipo, que consegue funcionar para as outras pessoas, não só para você, mas para um contexto mais amplo, assim? Olha, eu indico terapia para as pessoas, né? Porque, assim, se a pessoa tem dificuldade em lidar com questões sobre ela, no esporte vai intensificar mais ainda, né? Então, essa pessoa precisa ter ali o autoconhecimento, saber regular as emoções, lidar com os pensamentos, né? Então, eu indico terapia, né, para que a pessoa possa desenvolver tudo isso, se ela tem essa dificuldade. E, assim, eu acompanho muitos conteúdos, assim, no YouTube, no Instagram mesmo, de profissionais, psicólogos que trabalham com essa questão do esporte mesmo, e é bem interessante, são conteúdos muito ricos, assim, que podem ajudar. E eu vejo, assim, que essa questão da competição, ela pode ser bem prejudicial se as pessoas não souberem lidar, porque pode até mesmo influenciar ali nos relacionamentos. Então, às vezes, a pessoa é amiga, só que durante a competição ela acaba desfazendo essa amizade, né? Então é muito importante. E eu vejo assim até nós mulheres assim, porque a mulher, ela até por uma questão cultural, talvez ela tenha sido muitas vezes incentivada a competir com outras mulheres, né? É falado muito sobre isso. Essa quebra de competições, a gente está aqui para se ajudar, para se apoiar e não competir. E aí, às vezes, acaba tendo esse choque ali, né? Da competição no esporte e mais a competição entre outra mulher. Então, eu acho que é muito importante a gente ter projetos para que a gente possa desenvolver isso. E até eu participo de um grupo que é o Power Pink, que são mulheres que andam de moto. Que Então é muito máximo! legal, assim. Uhum. E aí a gente faz eventos só de mulheres, né? Então eu acho incrível isso, porque a gente precisa, assim, cada vez mais trabalhar, se unir, né? E não ter uma competição, mesmo que às vezes a cultura acaba gerando em nós mulheres, assim. Ai, que bonito sua fala. Eu adorei, 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 não é? Ter que saber que tem esse grupo, tem essa rede de apoio dentro do esporte, né? Que quem quiser começar, não vai começar do zero. Por quê? Porque tem uma equipe, tem um apoio ali dentro, não é? Isso é muito positivo. Inclusive, né? Se tivermos pessoas aqui que estejam nos ouvindo e queiram fazer terapia com você, ou queiram conversar mais sobre o enduro com você, ou sobre, né, um motocross, enfim, tudo que for dessa questão moto, radical, esporte, eu acho que era legal conversar com você, poder ter esse acesso a você. E como que elas fazem para te encontrar, por exemplo, para conversar mais? Com certeza, eu até recebo muitas mensagens ali no Instagram de meninas que estão começando e eu fico muito feliz no que eu puder ajudar, eu estou à disposição. E o meu Instagram é Rayane Kusma, se escreve normal, é Rayane e daí Kusma. Ah, legal, legal. Karina, se alguém quiser conversar com você também, te fazer algumas perguntas, onde eles te encontram? Me encontra no carinabrasil.pc. E tu, Dona Mi, onde as pessoas te encontram? Lá no Instagram também, @Milena Matias, Milena com Y, Matias com dois Is. Rayane, nós estamos muito felizes aqui com a sua participação. Foi sensacional,
porque a gente aprendeu com você hoje aqui, não é? Sobre esse esporte que é tão desafiador, mas mesmo tempo você mostra que é tão prazeroso também. E desafia a gente, que é psi, não é? Também a se apaixonar por algum esporte, não é? Saber que a gente pode sim ter uma profissão, qualquer pessoa pode ter uma profissão e ter um esporte do coração para se desafiar e também melhorar nossa mente, não é? Melhorar o nosso corpo, melhorar nosso desenvolvimento. Então, você deu uma aula aqui, ó, de motivação para a gente começar a se movimentar, não é, Karina? Verdade, verdade. Foi muito bom te receber, conversar um pouquinho com você, entender um pouquinho de como funciona ser mulher nesse esporte, né? Até praticar um esporte. Porque eu e a Mia, assim, né? A gente faz exercício, mas a gente não é da área do, né, esporte, sim, não é tanto com a gente ainda, né? Então, fiquei muito feliz de você trazer um pouquinho dos seus relatos e se abrir um pouquinho, né? Falar um pouco. Você não falou sobre esporte, você falou também sobre suas experiências pessoais com ele, né? Então, agradeço essa disponibilidade que você teve de pegar um tempinho do seu dia, que suponho que seja um pouco corrido, né? E conversar um pouco com a gente. Fico muito feliz. E é isso, para lidar com todas essas questões do esporte, né? Haja E ainda mais terapia. haja terapia. Quer falar mais alguma coisa, Rai? Falar suas palavras finais pra gente? Eu quero agradecer por esse espaço, né? Como eu disse no início, estou muito feliz pelo convite e realmente é um incentivo para que nós mulheres possamos acreditar mais em nós, possamos procurar aquilo que a gente gosta e se dedicar. E os meninos que nos escutam também motivar, não é? As parceiras, mulheres que ele conhece, saber que é possível sim, não é você ter um esporte do coração e se dedicar a ele. Muito bom. É isso então. Um beijão para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, 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 tchau. gente.